Olá, meus amigos pintosada. Eu vim aqui agora gravar mais um videozinho para passar para vocês. Vou falar sobre um pouco de massa poliéster, sobre a preparação para aplicação da massa, o porquê, qual é os problemas que dá, como corrigir o problema e como fazer correto para não ter o problema, tá bom? Então eu tenho aqui para vocês aqui uma peça que eu apliquei a massa, já fiz tudo certinho. Então eu vou falar para vocês o porquê esses furinhos, como corrigir, tudo certinho. Então é o seguinte, a massa poliéster, a massa light, que queira dizer, ela foi feita para aplicar em cima de chapa nua. Ela não foi feita para aplicar em cima de tinta, em cima de primer, em cima de nada a não ser a chapa nua. Ela não foi feita para correção de acabamento. Ela foi feito para, a massa foi feita para tirar as avarias da lanternagem que a lanternagem deixa e a correção dela é feita com a própria massa, entendeu? Então muitas das vezes o problema vem um problema sério na massa aí e o pintor acha talvez que realmente é falha na fabricação do produto. Mas a gente tem que olhar também o outro lado, que muitas das vezes a gente mesmo é que faz as coisas acontecer. Então, o que acontece quando uma massa ela dá aquele monte de furinho? Vocês já viram uma massa quando ela fica cheia de furinho? Entendeu? Então o pintor corta e fala, essa massa eu não quero usar ela mais, porque essa massa ela dá muito furinho. Não. Essa massa, ela não dá muito furinho. O que faz acontecer os furinhos é a aplicação da massa. A aplicação da massa, se você aplicar a massa em camada grossa, ela realmente vai dar o furinho. Por quê? Vai ficar pressionado embaixo o ar e conforme ela vai secando, aquele ar vai saindo. E quando o ar sai, ele fica tudo em forma de furo. Fica em forma de furinho e acontece isso que aconteceu aqui. Mas isso tudo ainda não é muito o problema, que você vem e faz a correção com a própria massa. Mas tem muitos pintores que quer corrigir esses furinhos que dá, essas pontas de alfinete, corrigir com primer, na aplicação do primer. Gente, não faça isso não, porque olha bem, se você for corrigir aqui com o primer, entendeu? Você vai aplicar aqui uma camada grossa de primer, você vai encharcar essa massa, e você encharcando essa massa, a tendência é essa massa dar um sangramento. Dá um sangramento ou mapeamento, qualquer coisa assim. Então, o que acontece? Muitas das vezes o pintor está diante de uma situação dessa aqui, ele pega nem um fosfatizante, ele não aplica aqui em volta. Entendeu? Então essa massa que está aqui, do jeito que ela está aqui, ela tem que ser corrigida com a própria massa. Você tem que pegar uma massa, catalisar 100% correto e aplicar aqui em cima, onde está esses furos, você tem que aplicar a massa poliéster. Não insiste em vir aqui aplicar primer, entendeu? Então assim que ela estiver preparada para aplicar o primer, antes do primer você tem que vir com fosfatizante para fosfatizar essa chapa. Porque chapa nua é só o fosfatizante em volta. Então o que acontece? Quando você insiste a aplicar um primer para fazer o enchimento desses furinhos, além de você não conseguir, porque você não vai conseguir aí aplicar um primer e ele vai lá no fundo enchendo de baixo para cima. Você vai aplicar primer aqui em volta aqui e assim vai concentrar mais primer aqui em cima aqui. Então o que vai acontecer? Aqui em volta vai secar e aqui no centro vai ficar úmido. Então a coisa mais certa é quando você aplicar a tinta, aplicar o verniz, daí no outro dia você já tem o resultado, que é o sangramento ou o mapeamento. Entendeu? Então, aqui você tem que fazer o quê? Aplicou a massa, corrigiu a massa, aplicou o fosfatizante, aí sim que você vem com a camada de primer. Então o primer, ele não foi feito para encher buraco, para tapar
para cobrir defeito de lanternagem, não. O primer ele foi feito para você aplicar de uma, duas, a terceira passada, o máximo, e ele já está pronto para você lixar e aplicar o acabamento em cima dele. Porque muitas das vezes o pintor ele confunde primer de enchimento com primer para acabamento. O primer ele foi feito para preencher pequenas avarias que fica no lixamento, na preparação do pintor. Ele não foi feito para reparar defeito que deixa a funilaria, não. É a preparação do pintor, do preparador, que ele tem que corrigir. Ele tem que fazer uma camada para receber o acabamento em cima dele. Entendeu? Ele não foi feito para encher buraco que a massa deixou. Então o que acontece? Vamos voltar um pouquinho atrás aqui. Para conseguir você a fazer esse buraco, você tem que aplicar a massa muito grossa. Ela vai dar esses furos. E aí você vai reclamar da massa com toda certeza, né? Então, para em vez de você reclamar da massa, preste bem atenção e quando você chegar na sua empresa, você aplica dessa maneira que eu estou falando. Amacia ela, entendeu? Aplicando ela em passada cruzada. Passou, raspar lá para cá, você massageou a massa, ela não vai dar esses furos aqui. Porque você vai tirar o ar de baixo, porque se o ar ficar pressionado debaixo dela, realmente ele vai sair e vai fazer esses buracos que está aqui, que a fábrica, né, ela tem um nome, ela dá como nome cabeça de alfinete, entendeu? Então é esses buracos que dá aqui. Então para você evitar isso aí, você tem que aplicar ela batendo o aplicador na massa para ela ficar bem homogeneizada, para ela não dar esse furinho aqui. Então, massa muitas das vezes também, ela vai dar esses furinhos também aqui, vai dar o mapeamento, vai dar o sangramento, porque ou levou muito catalisador ou pouco catalisador. Ou você não esperou o tempo de cura da massa. Entendeu? Você aplicou, vai lá, dá uma voltinha, vem, não deu o tempo certo, correto da massa, você já vai lixando a massa ainda está em efeito de secagem, você já lixa e já vem muitas das vezes com a lixa ainda com água. Lixamento com água em cima de massa. Amigo, a massa, você não pode definitivamente lixar com água. Não existe isso aí, porque a massa ela é feita de um talco, mais resina e mais catalisador. Ela tem uma possibilidade enorme, grande, de encharcar. O encharcamento da massa é a pior coisa que pode existir numa pintura, porque a massa ela encharca. Se uma pedra de mármore ela encharca, você imagina bem uma coisa que é feita com talco, resina e catalisador. Entendeu? Então essa água que você vai lixar a massa, essa água ela vai infiltrando aqui na massa, ela vai lá no fundo aonde que a lata está nua e ela vai oxidar essa parte todinha aqui. E ela não vai secar no ponto de você esperar, você vai o tanto de tempo que você vai dar, ela não vai secar o fundo vai ficar úmido. Então, quando você preparar para você aplicar o fosfatizante e aplicar o primer, ela ainda está úmida lá no fundo. O que acontece? Você vai aplicar o primer contém solvente, o solvente vai umedecer de novo, vai se misturar com a água que está lá embaixo, e aí começa o processo e a dor de cabeça, né? Aí vem sangramento, mapeamento, repuxamento, e você vai ter que fazer tudo de novo. Remover isso que está aqui, porque depois que ela entrar com esse manchamento da oxidação da chapa, porque ela vai ficar tingida lá no fundo. E esse tingimento da oxidação, ele vai vir para fora.
Quando ele vem para fora, ele vai trombar na tinta e vai passar da tinta e vai direto para o verniz. No verniz ele não tem como evaporar, ele vai encostar e vai dar uma mancha. Que cor? Na hora a gente vai ver. Por quê? Porque ele pode vir numa cor vermelha, ele pode vir numa cor meio amarronzada, numa cor cinza, então ele vai fazer isso aí. E esse mapeamento com certeza que vai dar. Por que que vai dar? Porque aqui no centro dessa massa tem uma espessura de massa. Aqui nas bordas tem outra menor ainda, muito menor, que está aqui desbastada. Então o que que acontece? Essa parte que está aqui vai mapear, porque ela está úmida e essa aqui está seca. Então ela vai ter que sair para algum lugar. E na hora que ela estiver saindo, ela vai sair pelas bordas aonde você desbastou. Então não usa lixa d'água para lixar com massa poliéster, não. Isso aí não existe, isso aí não. Duvido para vocês se algum fabricante de tinta aconselha um preparador, um pintor a cortar uma massa, fazer o lixamento de uma massa e lixar com água. Eu já vi preparador a começar a lixar, porque tem muitos que começam a lixar com a seca e tal, no final vai lá, finaliza com a água. Assim mesmo não está certo. Mas tem uns que já começa a lixar a massa com água. Você imagina como é que pode? Entendeu? Vai repassando o carro, tudo com massa poliéster em cima de tinta. Não deu nem uma olhada se o carro é um carro original de fábrica ou se já foi repintado. O que que acontece aqui? Porque quando o carro é repintado, aí que fica pior ainda. Porque ninguém sabe o que que o pintor passado ele fez aí, qual é o tanto de material que ele aplicou nesse carro, como estava a situação, se essa lanternagem foi bem feita, se não foi. Mas o que importa é que foi repintado. Então olha bem o tanto de mapeamento. Se ele der 10 massas dessa aqui, olha o tanto de mapeamento que ele vai ter numa pintura, uma pintura parcial. Não vamos botar uma geral não, parcial. Ali umas 5 ou 6 peças do carro, umas 2 portas, um capô, uma lateralzinha, entendeu? Uns 2 para-choques, é o bastante para você tomar um prejuízo que você vai ter que trabalhar o mês todo para você recuperar. Então preste bem atenção nisso aí. Porque eu falo uma coisa para vocês, a melhor coisa do mundo é o que eu estou fazendo, é passar aquilo que eu tenho conhecimento para vocês. Porque isso aí é uma coisa que me faz eu muito feliz, eu estar falando para vocês, uma coisa que eu entendo, que eu nasci dentro disso aqui. Então o que que acontece? Quando você precisa de um atendimento de um técnico, ele vai chegar, ele vai fazer tudo isso que eu estou falando e não vai acontecer nada daquilo que você fez. Então ele vai fazer o quê? Ele simplesmente vai virar as costas e vai falar que você está errado. E aí, como é que fica a sua situação? É lógico que tem muitos pintores que, além de não trabalhar errado, quando faz alguma coisa errada, tem a consciência. Mas tem muitos que não aceitam de maneira nenhuma falar que fez errado. Então isso aí é uma coisa que é muito, muito ruim para o profissional, quando ele é resistente. Quando ele não ouve as coisas, quando ele não procura aprender o correto. Porque os fabricantes, eles simplesmente, quando eles não têm um técnico, eles viram as costas para o profissional. Quando eles têm e manda, o cara chega lá, se ele é um cara interessado, se ele é um cara que ele é a empresa mesmo, ele veste a camisa da empresa dele, ele vai fazer todo esse tipo de trabalho, vai mostrar para o profissional que ele fez errado, mas vai fazer o teste. Vamos ver aonde está o erro, vai ver. Ele sabe, na hora que ele começar, a hora que ele olhar para o carro, ele vai saber o que foi que aconteceu. Não precisa de vir com conversa. Quando ele entende, ele já sabe quando ele chega perto do carro. Ele já sabe que aquilo dali está errado. Então não tem escapatória. O recurso é fazer correto, é começar correto. Então o conselho que eu dou a vocês, ô Pintosada, não aplica massa em cima de tinta, em cima de primer.
Não faz a massa vir com cobertura em cima das bordas aqui. As bordas tem que estar todas 100% corretas, igual está aqui até aqui, daqui, aqui. Então lá, aqui foi feito um ponto aqui, mais um ponto aqui em cima, está errado. Então tem que estar toda a lata, tem que estar, o chapeamento tem que estar aparecendo tudo aqui. Para quê? Na hora que você terminar o lixamento, o desbastamento, você ter o lugar de você aplicar o fosfatizante. O fosfatizante pode pegar em cima da massa, não tem problema, pode pegar em cima da tinta aqui também, não tem problema, entendeu? Mas que você aplica o fosfatizante, espera aí então uns 20 minutos e aí você começa a fazer a aplicação para o acabamento, entendeu? E uma coisa que eu vou dizer para vocês também, muitos preparadores a gente vê fazendo, entendeu? Lixamento, só lixa aqui em volta muito pouquinho. Com a mesma lixa que ele cortou a massa, ele faz o desbaste e para por ali para dar o prime. O lixamento ele tem que acompanhar a técnica. Se você começou a lixar a massa com 80, você tem que pegar a 150 e vir no desbaste aqui, a 320, se precisar até a 400. Porque o prime ele tem que atingir aqui o mínimo aqui em volta aqui 5 centímetros, de 5 a 10 centímetros ele tem que atingir aqui. Porque ele tem que fazer essa parte aqui todinha aqui a ficar nivelada com aqui. Entendeu? Então ele tem por obrigação de desbastar com lixa. Vamos começar que ele começou com 80, 80, 150, 320, ou 220, 320, pelo menos até na 400. Para que você não tenha um sistema aqui de baixo que depois, quando você acabar de pintar o carro, aparecer arranhão de lixa. Porque quando a tinta está secando, de repente essa tinta aqui já foi uma tinta repintada, vai aparecer aqui em volta aqui arranhão de lixa. Que você não viu a olho nu e você não tirou. Você mesmo deixou ela aqui, que você passou uma lixa 80, uma 150 e parou na 150. O máximo que você foi 220, vai ficar arranhão aqui. Então, nas bordas do prime, quando você estiver fazendo o acabamento do prime, lixamento, nas bordas do prime aqui, vai ficar o lixamento que você lixou para desbastar a massa. Então, a correção de lixa, você tem que fazer ela 100% correta, porque senão você vai se atrapalhar no seu acabamento. Porque quando você for lixar o prime, você vai lixar o prime, já vai fazer o seu desengraxe e já vai fazer os seus alongamentos, seus isolamentos, para você fazer a pintura do carro. Então, quando você vai fazer agora nessa parte de cá aqui, você já vai entrar aqui com a lixa 600, uma lixa 800, para você fazer o acabamento. Você já não vai esquentar mais a cabeça com o que está aqui pertinho nas bordas do prime. Então é a hora que fica todo aquele lixamento, aqueles arranhão de lixa, e aí vem a reclamação. A tinta puxou. O prime que eu apliquei no carro é um prime ruim. Ele não encheu nem os risquinhos de lixa que eu deixei. Não é não. Deixou mesmo o risco de lixa. É porque ele veio para a borda aqui e aqui para cá você não deu o prime, você não precisou de dar prime. O prime ficou aqui em volta aqui. Porque o lixamento, quando ele aparece debaixo da tinta, debaixo do verniz, ele aparece só nas bordas onde você trabalhou. Entendeu? Ele não aparece nem no meio aqui, ele não aparece. Ele aparece só nas bordas. Então é aonde que você tem que fazer esse lixamento. É um conselho que eu dou para vocês. Faça isso, que isso não custa nada. Agora, tudo no tempo certo. Entendeu? A aplicação de prime tem que ter o tempo certo, a pistola correta para isso aí. Então, tudo é no tempo certo. Aplicar, catalisar perfeito o prime. Aplicar de 2 a 3 passadas com intervalo de 5 a 10 minutos cada passada. Não deixe o azar te segurar, não. Faça principalmente catálise. Tem que ser muito perfeita, até a da massa tem que ser perfeita. A
A do Prime tem que ser perfeito, 100%. Usar a régua de catálise, que é a escala. Usar o copo Becker. Quem quiser pesar na balança, quem tem a balança, pesa na balança. Aplica a primeira passada. Não deixa de aplicar os fosfatizantes antes de começar a aplicar Prime. Não dá chance para o azar, não. Porque se você aplicar um Prime em cima dessa chapa nua aqui, você vai ter problema. Prime nenhum. Só mesmo o fosfatizante é que segura em cima de chapa nua. Não existe Prime de enchimento, Prime para acabamento, que ele fosfatiza. Existe um Prime fosfatizante, sim. Prime fosfatizante, que ele já vem pronto, catalisado, com o mesmo catalisador do fundo fosfatizante, mas ele dá um acabamento para lixar e pintar, não é para enchimento de arranhão de lixa, não. Então, existe esse Prime? Existe, usa-se muito em empresa de ônibus, entendeu? Para alumínio. Então, o alumínio vem, chapeia o ônibus, já lixa, desengraxa e aplica já o fosfatizante, que é o Prime fosfatizante, e já vem com a tinta, entendeu? Então, existe o Prime fosfatizante, mas o catalisador é o mesmo do Asprime, do mesmo do preto fosco vinílico. Então, você aplicando esse fundo fosfatizante, aí sim você está tranquilo. Então, custa trabalhar certo? Tem como trabalhar errado se quiser trabalhar certo? Olha, preste bem atenção. O retrabalho é o que é caro. O retrabalho, ele é caríssimo, ele é enjoado. O pintor já vai fazer esse serviço já desmotivado, porque de repente se ele achar que ele realmente não é o culpado daquilo que está ali, que ele não é o responsável por aquilo que está acontecendo, aí ele vai mais chateado ainda fazer esse serviço. Então, preste atenção nesse vídeo, ouve com atenção, vai passo a passo daquilo que eu falei. Usa a solução desengraxante para tudo aqui, para aplicar a massa, depois da massa, aplicar o fosfatizante, aplicar o Prime, aí continua usando a solução desengraxante em toda a área que você for trabalhar. Você só não passa solução desengraxante da tinta para o verniz, mas o resto tudo você, de um passo para o outro, você tem que usar a solução desengraxante para você não cair em situação. Então, existe muitas vezes, você vai aplicar um Prime, o Prime começa a escorrer, entendeu? Pelo motivo de você não fosfatizar, que quando ele bate em cima da chapa nua, a tendência é ele descer. Não aplica Prime a mais do que aconselhado pela fabricante. Aplica massa, principalmente. Aplica massa em pequenas camadas. Se você não conseguiu cobrir a avaria que está, dá a segunda passada. Espera a massa secar 100%, certo? Porque se você lixar essa massa úmida, além de você estragar a sua lixa, vai ter que jogar pedaços de lixa fora, porque vai empastar na lixa, você ainda está fazendo errado, porque a massa ela tem que estar seca, porque senão ela vai dar corte fundo, a lixa vai cortar muito fundo e você não vai ter condições de desbastar, entendeu? Então, essa dica da massa é muito comprometida se o pintor ele vacilar. Então, preste bem atenção, olha com carinho, não deixe de olhar aqui, quem está falando aqui para vocês é o que quer só o bem para vocês. Porque eu tenho orgulho de estar aqui falando para vocês uma coisa que eu sei o que eu estou dizendo. Então, preste bem atenção, faça desse jeito que eu tenho certeza que o retorno é 100% certo, porque não vai te dar dor de cabeça. Bom, meus amigos, eu tenho aqui agora um sangramento de massa aqui nesse paralama, nessa peça, entendeu? Aqui, onde que eu marquei aqui, ó, vocês podem olhar que tem uma mancha vermelha aqui dentro aqui.
Essa mancha vermelha aqui é massa poliéster com o catalisador de cor vermelha. Entendeu? Então o que acontece? Ou o cara aplicou com muito catalisador ou pouco catalisador. Ele lixou essa massa então com água e antes dela secar a cura total, ou lixou a seco também com ela e antes da cura total. Quando você lixa uma massa e antes da cura total, ela pode estar catalisada 100%, mas você corre um risco de acontecer isso aí. Porque os próprios produtos que você vai aplicar em cima dela aqui, vai encharcar ela. Porque ela está em fase de secagem e você não deixou ela secar. Então ela está em fase de secagem, aí vai misturar a secagem, a evaporação da massa com a evaporação dos produtos que você está jogando em cima. Então vai acontecer o quê? Vai dar um encharcamento do mesmo jeito. E ela vai fazer essa sangria que está dando aqui. Entendeu? Então ficou a massa tingida. Então imagina bem, pintor. Você imagina se você estiver fazendo um carro geral e você aplicar em várias peças do carro esse tipo de massa. Dessa forma que você aplicou aqui, se você aplicar em 10 lugares, você não vai ter que fazer esse carro tudo de novo? Olha a mão de obra que vai te dar para você. Porque isso aqui agora, para corrigir isso aqui, dá uma dor de cabeça danada, cara. Entendeu? Então você vai ter que lixar tudo isso aqui, entendeu? Aplicar novo primer, esperar secar 100% correto, tudo que você tem que fazer, você vai fazer corretamente, senão ele vai voltar a sangrar de novo. Então não esquece de uma coisa, faça corretamente no início. Faça na hora que você começar o trabalho, não deixa para refazer uma coisa que você não precisava de estar fazendo. Porque isso aqui não vai aparecer da noite para o dia, não. Isso é depois que o carro estiver na casa do cliente, que ele começar a rodar, vai começar a aparecer as manchas. E aí o cara vai voltar com vontade de morrer. Entendeu? Então isso aqui tudo é prejuízo. Você imagina bem, você tem que fazer uma pintura praticamente geral. Olha o quanto que você vai gastar. Olha o tanto de mão de obra que você vai ter. Olha o cliente que você está perdendo. Olha a responsabilidade que você está levando para cima de você próprio. Por causa de uma coisa tão fácil. Uma coisa que você, de repente, agora com esse vídeo, se já aconteceu isso com você, você não vai deixar acontecer mais, eu tenho certeza disso aí. E é tudo um trabalho igualzinho àquilo que você fez, a mesmo tanto de espera você vai fazer. Você só vai aumentar o quê na sua mente? A catálise eu tenho que fazer bem feito, a aplicação da massa eu tenho que fazer bem feito, eu tenho que usar solução desengraxante, eu não posso usar água para me lixar a massa, e nem nada, você não tem que usar água para lixar nada, porque hoje a tecnologia das lixas estão muito avançada. Todas as lixas hoje, só mesmo uma lixa mesmo que o cara vai polir lá para tirar um cisquinho, para tirar uma coisinha qualquer, entendeu? Que veio, que pegou no verniz. Então ele vai usar lá uma lixa d'água 1.500, 2.000, 2.500, até 3.000 tem lixa aí. Entendeu? Então ele vai usar essa lixa d'água. Agora, para você, pintor, trabalhar na preparação da carroceria, você não precisa de usar um pingo de água hoje mais. Porque a lixa já vem tudo preparada para você, grão por grão, tudo certinho. Você pode trabalhar enxutinho o dia todo. Você não precisa de fazer aquele aguaceiro no chão, não tem necessidade.
porque eles falam que, porque eu posso lixar essa lixa seca com água, que é tudo igual, que é autorizado por fabricante. É nada. Fabricante de lixa seca, ele tem a lixa d'água dele. Senão ele não fazia lixa d'água e lixa seca. Então, você tem que usar, primeiramente, a cabeça e não fazer errado. A catálise de todo produto que você for fazer, que leva catalisador, você tem que acompanhar a técnica, você tem que ter suas ferramentas de catálise. Então não adianta, olha o que aconteceu, olha que mancha que tem aqui, não é o risco azul, não, é o que está dentro aqui, ó. Esse vermelho que está dentro aqui. Eu peguei essa peça na oficina, entendeu? Eu peguei essa peça na oficina, que ela foi trocada. Então eu peguei com essa varia aqui. E eu tenho certeza que essa mancha aqui é o que eu estou dizendo para vocês. Então, desde o início, a massa, o fosfatizante, o prime, a tinta, o verniz, tem que ser tudo na régua, catalisado 100%. A aplicação tem que ser aplicada de uma passada para outra, dá o tempo correto, deixa as coisas secar, porque o produto químico ele tem por evaporação e tem por reação. Um verniz ele evapora através de quê? Através de reação. Um sintético ele evapora o quê? Através de reação. Uma laca nitro é através de evaporação. Uma tinta poliuretano, evaporação. Um prime, evaporação. A massa, evaporação. Mas tem produto que é por reação. A reação, ela reage de baixo para cima, meu amigo. Ela vem arrastando tudo. Então preste bem atenção nisso, para você não cair numa situação dessa aqui. Não caia nessa não. Faz 100%. Se você não tem as ferramentas apropriadas para catálise, você tem que pedir, se você não for o patrão, você tem que pedir o seu patrão para ele ir na loja de tinta que ele compra, porque a loja de tinta que fornece para você, ela tem que ter as ferramentas para você trabalhar. Ela tem que ter. Ela tem que ter copo Becker, que é os copos de catálise. Ela tem que ter as escala, que é as réguas de catálise. Ela tem que ter as coisas próprias para você. Só que não é assim, chegar lá, eu quero isso. Quem querer, porque eles também vão comprar. Eles compram das fábricas de tinta que eles fornecem e repassa para a oficina. Então você, mas eu não tenho isso, eu não tenho uma régua, não tenho. Manda comprar, você tem que ter isso aí na sua mão. Você não pode deixar de ter isso aí. É igual EPIs. Por que você não tem? Tem muita gente que tem e não usa. Tem muitos que quer usar e não tem. Então isso aí tem que ser em comum acordo com o patrão, para ver tudo como é que funciona direitinho. A catálise é muito importante, mas a sua saúde também é muito importante. Você tem que estar preparado para mexer com isso aí. Então vai passo a passo. Não põe o carro na frente dos bois não, porque vai dar errado. Não vai dar jeito para você fazer. Então, para não acontecer umas coisas dessa, porque com certeza, quando acontece, o primeiro culpado é o fornecedor. Mas 90% das vezes que acontece, é falta de conhecimento. É falta de técnico na área para ir passar na oficina, o técnico do seu fornecedor passar lá e te orientar você. De vez em quando, ele tem que passar na oficina e te orientando. Olha, faz isso, essa massa é isso, esse prime desse jeito, essa tinta é desse jeito, esse verniz é novo, é aplicado dessa maneira, esse verniz é aplicado dessa maneira aqui, o tempo útil dele é X hora, a catálise dele é tanto por tanto, a escala de 5 a 10 minutos para cada passada tem que ser de 5 a 10, ou de 10 a 20, ou de 3 a 2, ou de 1 a por 1. Então tem que ser dessa maneira. Então não deixa que você caia no prejuízo, porque a primeira aparência que dá é que a tinta não vale nada, a massa é cheia de buraco, o prime não seca,
garra na lixa. Essa massa sangrou porque a massa não vale nada. Por incrível que pareça, a gente tem esse hábito mesmo. Eu também já fui desse jeito. Eu também já fui desse jeito aí. Porque eu não conhecia. Porque eu não sabia a técnica. Eu nunca tive ninguém para me orientar, para me dar essa chance de um dia estar aqui na frente de vocês falando. Mas eu tive uma única chance e eu me agarrei nela. 20 anos. Nas duas empresas que eu trabalhei como técnico, foi 20 anos de técnico, foi 20 anos de aprendizagem. Foi 20 anos que eu aprendi. E mais depois que eu parei com a área de trabalhar de empregado na multinacional, que eu vim trabalhar para mim próprio, continuei me informando a técnica e ficando sempre a par de tudo que está acontecendo no mercado de tinta até hoje. Tudo quanto é lançamento que está dentro do meu alcance, eu procuro saber do início ao fim, a catálise, a aplicação, quantas demão, qual é o intervalo de uma demão para outra, e tudo certinho, eu passo informação tudo direitinho, tudo bonitinho, para mim ficar atualizado, mais ou menos, não é 100% não, mais ou menos, porque a gente nunca sabe tudo, a gente sempre tem um pouquinho para aprender. Então, gente, não vamos deixar acontecer isso não. Vamos trabalhar 100% correto, porque é muito bonito você pegar um carro para fazer e o cliente chegar na sua empresa, pegar o carro, te elogiar você para o seu patrão. Você está garantido, você está com moral dentro da empresa que você trabalha. Não esquenta a cabeça porque demorou uma hora a mais, mas o seu serviço saiu perfeito. Não deu retorno, porque o prejuízo maior é o retorno. Então, muitas das vezes, você vai lixar aqui, vai aplicar um prime, se essa massa estiver comprometida aqui debaixo aqui, você vai ter que tirar essa massa daqui. Vamos supor que você tem 10 massas dessa num carro. Olha a dor de cabeça que você vai ter, meu companheiro. Então, vamos catalisar direito, vamos esperar o horário certo de lixar essa massa. Vamos aplicar as nossas soluções desengraxantes, não vamos deixar de aplicar um fundo fosfatizante para fosfatizar a chapa nua, não vamos aplicar massa em cima de tinta, em cima de prime, aplica massa em cima da chapa nua, tudo direitinho, para evitar isso aqui, ó. Isso aqui é sangramento e é uma coisa muito difícil para tirar. Tem muita gente que joga um preto aqui em cima, lixa, joga um preto. Tem uns que jogam um prime, assim mesmo, volta a manchar de novo. E aí começa você botar excesso de tinta no carro, comprar material 2 vezes. O dono vai ficar zangado, não vai levar o carro mais. Você vai perder o seu cliente, você vai perder a confiança do seu patrão. E o cara que vai lá te dar assistência, se ele for, ele vai falar, o culpado é o pintor, que ele fez isso errado. Aí você vai ficar com raiva do seu técnico, você vai se ofender porque ele falou que você está errado diante do seu patrão. Então vamos evitar isso aí. Preste bem atenção nesse vídeo, porque você vai, se você ainda tem o costume de não trabalhar dessa maneira, passa a trabalhar desse jeito. Exige os seus direitos do seu fornecedor de tinta. Exige da loja o melhor, o conforto para você trabalhar. Entendeu? O conforto é o quê? É te dar as ferramentas adequadas para você trabalhar. Se você não tem uma máquina de fabricar sua própria tinta na sua oficina, que você compra a tinta lá pronta, lá da loja, exija que eles façam o teste de comparação de cor para você, exija a sua ferramenta de trabalho, ok? Um abraço, meus irmãos.